Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto ou programa do CAV toda quinta-feira às 8 da manhã, aqui na 106.9. Nesta edição, o convidado é o professor Tiago Stepka. O professor possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Tem mestrado em Ciências Florestais também pela Unicentro e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Na universidade aqui da UDESC, no CAV UDESC, ele é professor adjunto do curso de Engenharia Florestal e professor permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, no mestrado e no doutorado. A nossa entrevista hoje é sobre o programa Unidade de Referência para Uso Sustentável de Recursos Florestais na Fazenda Experimental do CAV UDESC. Para quem não sabe, a Fazenda Experimental fica bem pertinho aqui de Lages, em Índios. Deve dar aí uns 20 quilômetros, professor? Exato, aproximadamente isso. Pois então, muito bem-vindo, professor Tiago, ao Minuto da Extensão. Olá, Carlos, olá, ouvintes da Rádio UDESC. Uma satisfação estar presente aqui hoje, contando um pouquinho das nossas ações do projeto, do programa de extensão, né, a qual você comentou. E é algo bem amplo, né? Nós temos, então, como programa, no mínimo 3 ações, não é, Exato. Professor? Eu gostaria de saber, professor, de modo geral, então, nós temos que o programa tem o objetivo aí de criar unidades de referência no uso sustentável dos recursos florestais ali na Fazenda do CAV. Mas você poderia nos trazer em mais detalhes qual é o objetivo e como é que esse projeto vai se articulando? Bom, na verdade, nós temos um grupo, né, de professores, não somente eu que atua nesse projeto. Então temos também o professor Giedre Borsoi, a professora Maria Raquel Kanieski, né, que são colaboradores nesse projeto. E nós tivemos a ideia, né, na verdade, no ano de 2017 ou 2018, para estar criando essa unidade de referência. Então, são basicamente algumas das principais ações, né, que a gente desenvolve ao longo do curso, voltado tanto na área de silvicultura como na área de manejo, na área de agroflorestas, né, com o objetivo de trazer na visão tanto do aluno nosso como dos produtores algumas das principais estratégias que a gente vê aí na academia, né? Então, algumas curiosidades: nós estamos num lugar de uma ampla vocação florestal, né, no estado de Santa Catarina, né? É muito comum, além das práticas que a gente pretende trazer no projeto, mas a gente tem uma silvicultura muito forte do pinus aqui na região, né? Então mais de 40% dos reflorestamentos do estado de Santa Catarina estão aqui na região. Nós temos diferencial das grandes taxas de crescimento dessa espécie aqui na região. Então nós tentamos, com esse projeto, com esse programa, na verdade, como você comentou, são mais de 3 ações, né, no mínimo 3 ações, trazer alternativas para o produtor, não só no pinus, como é comum aqui da região, mas também uma visão de outras práticas, né, como, por exemplo, a prática da agrofloresta, que é um plantio em consórcio de cultivos anuais, né, cultivos agrícolas com espécies florestais.
a ideia da produção de pinhão, né? E também a produção de erva mate. Então, essas foram algumas alternativas para a gente trazer, tanto para a visão dos nossos acadêmicos, como para a visão dos nossos produtores, né, futuramente. Eu digo futuramente porque, até o momento, a maioria das ações que a gente desenvolveu nessas áreas, na fazenda experimental, foram mais focadas para o próprio estudante, né? Nós temos uma certa desvantagem da área florestal perante outras profissões, como por exemplo a própria agronomia, né? Porque os nossos resultados de uma implantação de uma floresta levam alguns anos para acontecer, né? Então a gente está ainda, digamos, em fase de implantação dessa área, né? Então a gente não está ainda conseguindo organizar como era realmente os nossos objetivos iniciais, de organizar dias de campo, né, fazer demonstração com produtores, com grupos de proprietários rurais, etc. Então a gente ainda, digamos, não saiu para fora da universidade. Sim. Mas é algo que realmente a gente tem esse desejo de, tão logo sejam produzidos os primeiros resultados, trazer realmente o produtor para dentro da universidade. Essa é a nossa ideia. Muito bom. E esse momento aqui é também uma maneira de esse produtor ou alguém que conhece um produtor fazer essa ideia chegar, não é? Vocês têm, como você disse, professor, uma ação mais focada talvez na questão do ensino por enquanto, ou mesmo dentro do projeto. Como é que funciona a equipe, professor? Já tem alunos ali envolvidos? Como é que Sim, nós temos pelo menos 2 alunos bolsistas, né, que ajudam a fazer a manutenção, a instalação, né? Já passaram alguns alunos também que já até formaram, já graduaram, mas muitos voluntários, né, que dentro das disciplinas, sobretudo uma disciplina que a gente tem no final do curso, que é uma disciplina de práticas florestais integradas, nós trazemos os alunos, né, dentro desse universo aí do programa para realmente demonstrar as atividades que a gente vem desenvolvendo, né, e que, na verdade, ajudaram a gente formalizar parcerias que nós tínhamos com outras instituições, né? Uma das principais instituições que nós temos, né, uma parceria muito forte, é a Embrapa Florestas, né? Que é muito parceira aí nas 2 ações aí do pinhão e da erva mate, né? Que na verdade a gente, além de fazer a ideia da extensão, é uma ponta de um experimento que a Embrapa Florestas tem em desenvolvimento de materiais selecionados aí para produção de pinhão ou para erva mate, para diversos usos, né? E que a gente está testando algumas procedências para ver a adaptabilidade dessas procedências aqui na região. Eu vi uma reportagem até sobre a parte especificamente do pinhão. Você falava sobre enxertia, uma planta que demore menos para crescer. Como é que você falou? Claro que está tudo em desenvolvimento, as plantinhas estão lá crescendo. Como é que está isso hoje? Foi em 2023, não é, professor? Isso, foi em 2023. Na verdade, nós instalamos essa área em 2019, que foram feitas as implantações. No entanto, a enxertia aconteceu no ano de 2020, ali, em meio à pandemia. Nós trouxemos, né, esse material selecionado lá da Embrapa para fazer a enxertia. Então, o que na verdade consiste a enxertia? Nós plantamos uma muda, né, de araucária comum, convencional, que é desenvolvida por um plantio de um pinhão, né? Então, planta o pinhão, nasce a mudinha. Nós plantamos essa muda na área, ou pode ser feito esse trabalho de enxertia no próprio viveiro, né? Nós fizemos esse teste das 2 alternativas. E aí, quando essa muda já está desenvolvida, nós trazemos um material de uma araucária já produtiva, né? E esse material é enxertado naquela planta, no cavalo, digamos assim, né? Na planta que foi produzida oriunda do pinhão. Essa muda enxertada, né, essa gema que é colocada no cavalo, né, ele é selecionado por uma planta muito produtiva, que já tem um histórico de produção, e que a gente consegue antecipar
a produção do pinhão. Nós sabemos que, em média, numa araucária nativa, ela leva aí de 15 a 20 anos para começar a produzir pinhão. As primeiras pinhas, mas não tem uma produção, digamos, comercial. Né? Aí, com a técnica da enxertia, a gente consegue antecipar esse procedimento para essa muda já enxertada, então começar a produzir as primeiras pinhas aí com 5, 6 anos. Né? Nós conseguimos ter uma produção comercial em torno de 10 anos. Né? Uma produção já esperada, já conseguindo o produtor ter uma certa receita considerável desse produto. Sim. Então foi, digamos, uma parceria que veio a calhar com a região nossa, né, que é uma região muito produtora. Nós temos a Festa do Pinhão aqui na região, que é nacional, né, e conhecida nacionalmente. Não só Lages, mas toda a região serrana tem uma tradição muito grande, mas algo que nos chama atenção também negativamente é que algumas estatísticas aí até do próprio Corpo de Bombeiros, que existem mais registros de consulta, né, de alguém que chama o Corpo de Bombeiros para detectar uma pessoa que eventualmente cai de um pinheiro do que de afogamentos. Né? Então tem mais, o bombeiro é mais acionado para socorrer pessoas que infelizmente caem das árvores. Sim. Do que de afogamentos nas épocas, né? Claro, um no verão, outro no inverno, etc. Que trágico, professor, isso. Então a pessoa tem que subir a, 15, 20 metros de altura, muitas vezes sem nenhum equipamento, né? E vai fazer a coleta do pinhão, né? Da floresta nativa. Então o que a gente espera é que com essas araucárias enxertadas, ela fica com uma copa mais baixa. Sim. Então a pessoa do próprio solo consegue fazer a coleta do pinhão. Tem-se uma certa previsibilidade de produção, né? Porque a gente sabe que existem anos que produz muito pinhão nativo, tem anos que não produz quase nada, e aí ocorre uma flutuação do preço muito grande. Sim. Com isso, a gente consegue ter uma certa constância nas safras. Fazendo uma analogia, né? Seria como uma pessoa tivesse um pomar para a produção de pinhão. Como tem de pêssego, de ameixa, de outra frutífera, teria do pinhão. Com controle, uma capacidade de projetar, inclusive, o lucro. Exatamente. Enfim, toda a questão. E o material que é trazido para cá, então, como faz parte de um experimento, né? Nós temos aqui na nossa unidade, né? Começando ali no ano de 2020 até agora, fazendo alguns enxertos ainda de materiais vindo de diversas regiões. Nós temos material do Rio Grande do Sul, tem o material de São Paulo, tem o material do Paraná, tem o material aqui de Santa Catarina, buscando, né, ver qual desses materiais mais se adapta aqui para a nossa região. Uhum. Para quem sabe no futuro, né, a gente dizer para o produtor, aquela clone lá, aquele material lá específico vai te garantir a produção esperada aqui na nossa região. Sim, e eu ia perguntar, esses clones, essa enxertia tem dado algum resultado, digamos, mais palpável nesse sentido de vocês saberem, a plantinha, a geminha que veio lá de São Paulo, que veio do Paraná, que veio... Qual é a que tem dado o melhor resultado até o momento? Essa é a ideia que a gente tem... Também tem muita curiosidade em saber. É a pergunta. Né? Porque como ainda está numa fase inicial, né? Então, 3 ou 4 anos, sim, ainda elas não começaram a ter a produção das primeiras pinhas. Entendi. Então nós esperamos que a partir do ano que vem nós já consigamos ter uma resposta aí para esse questionamento que realmente nos intriga bastante. Em 2019 a gente plantou os porta-enxertos, né, os cavalos. Então, em 2020 a gente enxertou. Então, a partir do ano que vem, eu imagino que já deva ter alguns sinais de produção de pinha. A pinha normalmente leva 2 anos, né, para ficar pronta, né? Então, a gente, na própria árvore, obviamente. Então, a gente está na expectativa aí de que em breve as primeiras pinhas comecem a aparecer, para a gente ter essa resposta de qual material seria o mais adaptado aqui para a nossa região. Sim, interessante, eu não sei se isso é um dado muito conhecido, mas eu fiquei impressionada com os 2 anos para maturar uma pinha, para chegar ao pinhão. Olha quanto tempo, né? Isso também é algo que vocês estejam olhando,
Porque, claro, como você falou, né, professor, vai ter produção o ano todo. Vai ter uma árvore lá que você vai passar por ela dali a 2 anos apenas, mas enquanto isso as outras estarão produzindo. Então... Isso. Numa árvore adulta, né, produtiva, você tem as pinhas do ano, né, que estão produzindo pinhão, e já tem a pinha menorzinha, pequenininha, que vai produzir no ano que vem. Uma rotatividade, então tá tudo certo. Então você consegue ver, né, quando que vai uma expectativa de produção do próximo ano, né, e com isso, tendo uma copa da árvore mais baixa, você consegue visualizar melhor, você consegue ter a segurança no trabalho, né, que é algo muito importante. O produtor tem que ter uma qualidade de vida, né? A gente não vai, não espera que ninguém fique escalando uma árvore para fazer a coleta do pinhão com esse tipo de plantio. Então, de certa forma, garante uma qualidade de vida melhor no campo e certamente uma produção muito maior. Nós temos registros de números de produções que são relativamente baixos, né? E com isso você teria uma expectativa de produção maior, né? Digamos, de um pomar para a produção de araucária. Um outro dado, né, que naturalmente você não consegue, até a araucária começar a produzir as pinhas, né, ou os estróbilos masculinos, que tem uma planta macho, uma planta fêmea, até ela entrar em idade produtiva, você não consegue diferenciar o que é uma araucária macho e o que é uma araucária fêmea. E com isso você teria já a certeza que estaria enxertando uma gema de uma araucária fêmea. Então a gente sempre segue uma proporção aí em torno de 2/3 de araucárias fêmeas e 1/3 de araucárias macho, né, para fazer a polinização aí das respectivas fêmeas para fazer a produção do pinhão. Eu estou anotando essa curiosidade aqui, professor. O nosso ouvinte está aqui sabendo o que vocês estão fazendo e todo mundo está aprendendo, porque você traz aí um programa de extensão, mas também tem muita pesquisa até chegar no trabalho. Sim. Não é, professor? É interessante falar disso. Exato, que na verdade o nosso papel aqui como uma instalação, a manutenção e depois a divulgação dessa área é uma ponta aí do nosso parceiro que desenvolveu toda essa tecnologia, que é a Embrapa Floresta. Então eles têm todo o crédito da pesquisa, selecionando materiais produtivos, né? Então nós temos os registros que vocês mesmos, ouvintes, podem acompanhar na TV, na internet, etc. Tem uma araucária lá de Caçador que produz 600 pinhas por ano. Tem outra araucária lá em Matos Costa, aqui no norte do estado, que produz 900 pinhas por ano. Então são registros assim, fora do comum, do que a gente está acostumado a observar, mas estão aí na rede, estão aí na internet. Sim. Né? Realmente isso acontece. E o papel da Embrapa, no caso, é selecionar justamente essas matrizes produtivas. Não estou dizendo que tem material que é dessas araucárias lá de Caçador, mas de algumas, né, que são produtivas e que podem chegar a níveis, se a gente controlar com adubação, com tratos culturais adequados, chegar a uma produção bastante considerável, né? A gente não sabe precisar quanto que vai produzir ainda, porque é uma técnica relativamente nova, mas temos uma grande expectativa que irão produzir muito mais do que na situação do extrativismo. Olha, eu até agora estou chocada com aquele dado que você trouxe do número de quedas de araucárias ser maior do que o número de afogamentos. É um investimento, sobretudo, de tempo nesse momento. Claro, tem muita pesquisa prévia, mas é o tempo de você acompanhar esse desenvolvimento agora dessas enxertias, como você falou. Mas é uma economia de equipamentos, de segurança e, sobretudo, poupando vidas, não é? Perfeito. Porque é um trabalho de anos, mas que vai ajudar para sempre a partir de então. Exatamente. Deu certo, basta acompanhar, né? Mas, professor, eu estou vendo aqui, você falou bastante sobre o pinhão, nós agora entendemos aí todo o processo e entre as ações desse programa está também a produção da erva mate. Você já comentou sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade aqui, se a erva mate é tão tradicional, né, ou tão forte assim
quanto à produção do pinhão aqui na Amures, não sei se só em Lages, mas na Amures como um todo, né? A região aí dos municípios da Serra. Por favor, nos traga essa realidade. Na verdade nós temos talvez outras regiões do estado de Santa Catarina que tem a cadeia produtiva da erva mate é mais comum, mais pujante, vamos dizer assim. Dá para se destacar aqui 2 municípios, né? O município de Canoinhas, no norte do estado, e também o município de Catanduvas, aqui na região meio-oeste, né? Que talvez sejam aí 2 dos maiores produtores de erva mate no estado de Santa Catarina. E a ideia nossa, né, é justamente trazer também essa alternativa aqui para a região. A gente sabe que a erva mate é uma planta nativa, né, que está aí presente nas nossas florestas, talvez não em tão grande número como em outros locais, né? E existe também os plantios da erva mate que a gente chama pleno sol, né, que é o plantio da erva mate sem estar associado com a floresta da araucária, né? Então é um plantio específico dessa espécie. Nós temos essa ideia, né, de trazer realmente essa alternativa, de tentar viabilizar o cultivo da erva mate aqui também, juntamente aí com essa nossa parceira também, a Embrapa Florestas. Então nós temos dados que a média da produção de erva mate nacional em plantios florestais é em torno de 8 toneladas por hectare. Já vindo do extrativismo, né, da floresta araucária, essa média é muito menor, em torno de 1 a 2 toneladas por hectare. E se a gente usar do programa aí, né, um espelho do que se tem nas pesquisas, pode-se chegar de 18 até 35 toneladas por hectare. Então até o nome do programa é chamado Erva 20. O 20 de atingir uma média 20 toneladas por hectare por safra, né, que gira em torno de 2 anos, 1 ano e meio. Uhum. Então esse seria realmente o nosso objetivo. Qual que é a dificuldade? Nós termos a produção de mudas da erva mate aqui na região que seriam aclimatadas com as nossas condições climáticas, né? Nesse nosso experimento nós já fizemos algumas tentativas trazendo mudas lá do estado do Paraná, trazendo mudas aqui de algumas regiões de Santa Catarina e também mudas clonais desenvolvidas pela Embrapa Florestas. E nós temos já algum informativo, né, algum dado ainda que prévio, mas já tem uma pista de algumas variedades, né, alguns materiais que se desenvolvem melhor aqui na nossa região. Então isso pode ser no futuro um indicativo de qual material escolher, né, para o produtor poder implantar a erva mate a pleno sol, né, para poder ter realmente esses benefícios aí da produção, da maior produtividade por safra do que teria nos ervais nativos. Você falou aí do qual daria mais certo, qual seria melhor, são as variedades, você diz? Clones, na verdade, a Embrapa desenvolve, né, uma grande quantidade de clones, né? Então, e além de tudo, né, um ponto que a gente precisa comentar, desde o ano de 2013, 14, a erva mate ganhou mercados internacionais, né? Então, eu sempre falo essa frase que a partir de um certo momento nós começamos a pensar fora da cuia. Né? Fora da caixa, não, fora da cuia. Começamos a pensar um pouquinho fora do chimarrão. Uhum. Então existem diversos produtos oriundos aí da erva mate, que são destinados para produção de refrigerantes, produção de chá mate, né, que é algo mais comum em algumas regiões do Brasil, né? A gente sempre fala, né, é um produto tradicional, erva mate. Dificilmente você vai ver um baiano tomando chimarrão. Mas talvez esse baiano vai tomar um chamate numa praia, vai tomar num lugar mais quente, né? Alguma coisa mais derivada, então fora da cuia, realmente.
E não só nesse ponto, mas existem empresas alimentícias, né, que trabalham aí com carnes, com frigorífico, etc., que compram, né, por exemplo, frango, né, que lá no Japão, por exemplo, tem uma empresa no Japão que por contrato quer que o frango seja alimentado com uma porção de erva mate por dia, porque segundo eles, os dados que eles têm é que o frango alimentado com a erva mate, a carne do frango depois, ela tem uma durabilidade maior, uma validade maior na prateleira do supermercado. Então a validade é maior. Que interessante isso, professor. Então, claro que não vai... É 1% da ração, 0,5% da ração, enfim. Então, existem grandes indicativos, né? Eles até chamam esse frango lá fora de chicken tea, né? Como se fosse um frango alimentado do chá nosso, do chá mate. Né? Mas que interessante, chicken tea. E que mais, professor? Tem alguma outra coisa assim muito diferente? Porque nunca imaginei essa questão, o franguinho lá alimentado com a erva mate. Tem alguma, você falou no refri, fiquei pensando no refri. Já tomou refri, professor, de erva? Não, eu já tomei chopp. Chopp com erva mate. Vou anotar aqui também, uma curiosidade. Como é que é o chopp, professor? É muito bom, né? Realmente é diferente, tem um sabor um pouco peculiar, né? Com relação a uma mistura ali feita com erva mate. Então, o papel das empresas de pesquisa, nós aqui na universidade contribuímos de alguma forma, que existem, por exemplo, materiais, né, seleções de erva mate, plantas de erva mate que têm alto teor de cafeína, tem plantas de erva mate com baixo teor de cafeína, tem plantas de erva mate com alto teor de saponina, que é uma espécie de que gera uma espuma, né? Como se fosse um sabão. E tanto é que existem, às vezes quem toma o chimarrão, que tem o hábito de tomar o chimarrão, quando você despeja a água no chimarrão, sai aquela espuminha. Sim, né? sim. Então isso é característico de ter essa substância também na saponina. Então, o que tem em termos de pesquisa científica? De tentar encontrar variedades específicas que tenham grande quantidade de teores dessas substâncias para agregar mercados mais diversificados. Sim. Como eu digo, pensando fora da cuia. Muito boa essa expressão, professor. Vamos usar na chamada do programa aqui no Instagram. Quem encontrar aí a publicação no Instagram da rádio vai ver lá, pensando fora da cuia. Muito bom. E, professor, falamos aqui sobre, claro, agora já entendemos bastante bem os rumos aí desse trabalho com a erva mate, e aí você tem uma ação, para nós irmos fechando aqui a nossa entrevista, a gente vai para essa terceira ação, que seria a manutenção dessa unidade de referência no desenvolvimento de práticas agroflorestais. E aí eu pergunto, o que são os sistemas agroflorestais, professor? Uma ideia de você, digamos, principalmente o pequeno produtor, né, você ter um uso mais diversificado da sua área, né? A agrofloresta pode ser muita coisa, né? Vários campos de atuação. Por exemplo, você cultivar uma fruta juntamente com produção de madeira, né? Você conseguir um outro ramo aí que seriam os sistemas silvipastoris, né? Você ter uma produção em consórcio de madeira, de eucaliptos, pinos, juntamente com o gado, né? E o foco desse trabalho que seria os cultivos agrícolas, né? Com espécies florestais, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a agricultura familiar está atrelada a propriedades não muito grandes, e aonde o aproveitamento dessa área deveria ser o mais otimizado possível, né? Que você conseguisse, dentro dessas práticas, né, cultivar mais de uma cultura no mesmo lugar. Então, vem de encontro com essa situação. A gente sabe que no Brasil tem muitas culturas atualmente que são bastante produtivas, né? Até o cacau, por exemplo, na Bahia e em outros locais com o uso de agrofloresta.
o cultivo da banana, né, com outras espécies, né? Então aqui a gente está tentando utilizar, obviamente, com espécies que sejam adaptadas para o clima aqui da nossa região, né? Frutíferas ou madeireiras, junto com cultivos agrícolas também. Interessante, porque me parece, pelo que eu já ouvi aqui no programa, que quando você consegue fazer conviver mais de uma espécie, esse ambiente ele se fortifica, até mesmo a questão dos nutrientes desse solo, é isso? Uma espécie acaba ajudando a outra a se desenvolver, acaba tendo o uso de menos produtos químicos para o combate de plantas daninhas ou combate de algum inseto, alguma praga que seja, né? Então, certamente isso daí acaba favorecendo, uma cultura acaba favorecendo o desenvolvimento da outra. Ajudando aí. Então essa é a nossa preocupação, né? Com essa nossa área, nessa nossa unidade de referência, né? Nós temos ideia de no futuro fazer também outros projetos associados aí com plantios comerciais, não só dessas espécies nativas aqui da região, mas também com as espécies que mais são valorizadas economicamente, como os próprios pinos, né? Testar outras alternativas de plantios de pinos, plantios de eucaliptos, para ter, digamos, como se fosse uma vitrine pro produtor rural querer fazer uma visita, querer analisar, para a gente organizar dias de campo, dias de treinamento, né? E colocar, hoje em dia nós temos uma implicação dentro da formação acadêmica, que é uma carga horária maior de disciplinas com digamos um nicho de extensão. Mais práticas, assim. Práticas extensionistas, né? Então até a acreditação da extensão nas atividades aí do ensino. E a gente tem dentro do curso de engenharia florestal algumas disciplinas, né, que já tem dentro da sua carga horária um crédito para a atividade de extensão. Então a gente espera que com o treinamento que os alunos vão recebendo aqui dentro do nosso curso, eles consigam estar transmitindo esse conhecimento que eles adquiriram para a comunidade, né? Esse que é o nosso principal propósito. Sim, como universidade, então estar na comunidade, fazer parte dela e transformá-la, não é mesmo? Exatamente. Não é verdade? Professor Tiago, parabéns pelo trabalho seu e, claro, dos outros professores que você citou aqui, se quiser retomar os nomes. Professor Gedri Borsoi e professora Maria Raquel Kanieski. Ótimo. E você falou da Embrapa também, mais algum parceiro? Temos parceiro, principalmente dessa ação aí da Agrofloresta, que é a Premave, né, que é uma entidade aqui que atua nesta área de educação ambiental bastante forte aqui no estado de Santa Catarina, né? Além da nossa outra parceira da Embrapa Florestas. Sim, e a Fazenda do Cave, então, ainda pouco citada aqui na rádio até o momento, que você falou que há 10 anos, né, as atividades começaram por lá, enfim, essa aquisição também. Eu acredito que sim. Eu estou no CAV há 9 anos, né? Eu já tenho, acho que desde que eu estou aqui já existe a fazenda experimental já adquirida. Sim. Mas realmente nós temos agora, né, uma construção de uma sede nova lá na fazenda, né, com uma estrutura bastante completa lá em termos de até alojamentos, refeitório, sala de aula. Então nós vemos como um grande incentivo aí da gestão da universidade com a nossa fazenda, né, para que nós consigamos no futuro, creio que já esse ano ou no máximo ano que vem, fazer aulas, né, ter aulas realmente lá. Então nós fazemos atividade prática na nossa unidade, por exemplo, nas disciplinas da engenharia florestal, no caso, e termos um conteúdo teórico nas próprias salas de aula lá na fazenda e já ir para o campo fazer a prática do lado, né? Ou trazer um dia, fazer um curso, um treinamento com produtores, né? Então uma parte teórica que existe a gente pode fazer lá e já seguir para fazer a visita na área do lado. Então realmente teremos um grande diferencial quanto a isso
logo, logo, espero que a gente já consiga usufruir desses benefícios. Que maravilha. Professor, e para quem ficou curioso, curiosa aí, esse público-alvo, esses produtores, quem sabe até quem ainda não investiu em algum desses produtos, você falou do pinhão, falou da erva mate, a questão da agrofloresta, quem ficou curioso pode entrar em contato com vocês? Quais são os caminhos, professor, por favor? Eu posso divulgar meu e-mail. Com certeza, tudo que você precisar. Tá, é Thiago, com TH, né, .stepka, então sobrenome polonês aí, STEPKA, @udesc.br. Certo, vai direto no e-mail, professor. Não temos perfil em rede social, alguma coisa assim você quer? No momento não, mas esperamos no futuro, né, quando tivermos já alguns resultados, talvez criar uma rede social aí do programa, né, para divulgar as nossas ações mais pontuais. Tá certo, vou repetir, professor, porque além de ser e-mail, a gente sempre repete, telefone, e-mail, ainda tem, como você disse, o fator de soletrar aí, né? Isso. Vamos lá, ó. Thiago com TH, pessoal. Thiago.stepka. Eu vou soletrar de novo. É STEPKA. Stepka. @udesc.br. Professor Thiago, novamente, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pelo seu tempo aqui dedicado a nos explicar, a compartilhar com os nossos ouvintes sobre este grande projeto. Aliás, um programa, né? A gente fala projeto no geral, exato, mas é um grande programa, então, de extensão da UDESC. Muito sucesso aí, esperamos novidades, a notícia aí de qual é a você falou, não é a variedade, a procedência do melhor pinhão, da melhor araucária e a erva mate também. Muito bom. Eu que agradeço a atenção, agradeço a disponibilidade, né? E ficamos à disposição aí para eventuais dúvidas ou qualquer outra demanda. Tá certo, professor. Volte sempre e aguardamos você também no Minuto da Pesquisa, professor. Perfeito. Seus projetos aí de pesquisa. Excelente. Muito obrigada a você também, nossa ouvinte da 106.9. A cada semana você conhece os projetos e programas de extensão do CAV UDESC nas quintas-feiras em edição inédita, aqui às 8 da manhã, Minuto da Extensão. Aqui você compreende como estes projetos e programas impactam a sua vida e a da comunidade. Então, a reprise desta nossa entrevista de hoje é no sábado, às 6 da tarde. Eu sou Carla Torres e te encontro ao longo da programação aqui da UDESC FM Lages. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.